gente. Boa noite para quem está entrando. Oi, Natália. Para quem está chegando agora, boa noite. Ainda não é 20 horas aqui no meu relógio. Eu entrei um pouquinho adiantada hoje. E vamos hoje para mais um tema dentro das altas habilidades, e um tema que ele é bem voltado para a área mais psicológica, mais de saúde da pessoa superdotada, mais a saúde mental, e que, creio eu, pode vir a ajudar muitas pessoas, né? Tem alguns conhecimentos que nos trazem aí, né, um olhar diferenciado, né, para nós, e isso faz toda a diferença, né? Boa noite para quem foi entrando. Deixa eu ver, agora já estamos no horário, então deixa eu só arrumar aqui o meu arquivo com as minhas anotações, que eu sempre faço, né, para não correr o risco de esquecer algo importante a ser dito. Bom, então vamos lá. Então, o nosso tema hoje, ele é um tema um pouco inusitado, um pouco diferente, né, dentro da área. E a primeira coisa que eu quero já colocar é que o autor que eu vou trazer hoje, que é o Claude Steiner, ele foi um psicólogo norte-americano dentro da perspectiva da análise transacional, tá? Eu estou estudando análise transacional desde o ano passado, na minha formação como psicanalista. E, além do Claude Steiner, existem vários outros autores, autoras nessa linha de trabalho, e que eu já fiz uma live, inclusive, sobre um outro livro de um outro autor também da análise transacional, que é o Eric Berne, onde eu fiz uma live sobre as posições existenciais na vida. Eu estou ok, eu não estou ok, que eu vou dar uma breve retomada hoje para a gente poder entender sobre isso. Mas tem uma live que eu já fiz também sobre outro autor, que é dessa linha de pensamento, de trabalho terapêutico. Eu vou mostrar o livro aqui já para vocês. O livro de hoje é este aqui, tá? Esta é a capa, Os Papéis que Vivemos na Vida. É o nome do livro, o autor, né? Aqui o Claude Steiner. Então, a análise transacional e nossas interpretações cotidianas é o subtítulo do livro, né? E é um pequeno trecho deste livro, desta obra que eu vou trazer aqui hoje, voltada mais especificamente para as pessoas com altas habilidades, né? Serve para qualquer pessoa, mas eu quero trazer algumas especificidades bem ligadas à vivência das pessoas superdotadas. Então vamos lá. O tema de hoje então são os scripts, né? Vamos ver o que é isso. O que é um script? Eu vou trazer aqui brevemente o que significa isso. E vou apresentar 3 scripts hoje, tá? Para quem foi entrando, quem está entrando ainda, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E ao nosso tema de hoje, né, que são os scripts de vida, né? Tatiane, acabei de mostrar o livro, você não tinha entrado ainda, mas eu vou mostrar de novo, então, esse aqui, ó, tá? Os Papéis que Vivemos na Vida, que é o do Claude Steiner, tá bem? Bom, então, por onde que a gente começa para compreender o que seja isso de script, né? Antes de chegar propriamente no script, é importante a gente compreender algo que se chama problema existencial ou problemática existencial, conforme os autores da análise transacional chamam, né? Especialmente o Claude Steiner. O que é uma problemática existencial? Quando somos crianças, né, nós temos uma problemática que organiza a nossa vida na infância. Essa problemática ela emerge de um conflito entre duas situações. Uma delas é a nossa tendência humana
de sermos autônomos, de fazermos aquilo que nós quisermos, né? Que vem como uma compreensão desses autores dessa linha de trabalho da psicologia, que é uma tendência que ela é inata, ou seja, ela já nasce com a gente, né? A gente já nasce com essa tendência de nos tornarmos autônomos. E detalhe, pessoal, essa perspectiva que eu estou trazendo aqui, ela faz parte da psicologia, do amplo rol da psicologia humanista, a qual eu pertenço, tá? Então, nós temos aí só para localizar um pouquinho, temos 3 grandes, né, núcleos dentro da psicologia, que é a psicanálise, né, e seus descendentes, a psicologia comportamental, ou também conhecida como behaviorista, e o humanismo, né? Então, dentro do humanismo, a análise transacional está muito mais próxima do humanismo, né? Então, essa perspectiva de que nós temos uma tendência realizadora, uma tendência a sermos autônomos, uma tendência ao crescimento, vem muito forte dos autores da psicologia humanista, tá? Então, é daí que emerge esse conflito da problemática existencial que o Claude Steiner começa a colocar nesse livro. Onde, de um lado, eu tenho essa tendência, então, quando sou criança, e, por outro lado, eu já venho numa sociedade que já me põe um modelo que já existe antes de eu nascer, né? Um modelo social, um modelo familiar, e que isso entra em conflito. Então, há um conflito entre essa tendência realizadora que nós temos, que segundo os autores, principalmente dessa vertente, né? No caso aqui específico da análise transacional, mas tem outras vertentes também que defendem essa mesma ideia, né? E o meio social. Isso faz com que haja um conflito. Isso o Claude Steiner chama de problemática existencial, da qual nenhum de nós tem como fugir, né? Então, falando dessa problemática existencial, que é a base, né? E eu tô começando com ela justamente para a gente poder entender o que é o tal do script depois, tá? A gente tem uma existência na infância que ela é permeada pelo o que nós podemos ser, ou seja, aquilo que nós podemos realizar, e aquilo que nos é permitido realizar. Então, são coisas muito diferentes, né? O que eu posso realizar tem a ver com o meu potencial, com aquilo que eu posso vir a ser. E nas altas habilidades isso é importantíssimo, porque nós estamos falando daquele potencial que pode vir a se tornar um talento ou não, né? E aquilo que me permitem ser. Então, são coisas bem diferentes, né? E é daí que vai se originar futuramente o script, que eu já vou chegar lá também com mais detalhes, aqui eu só estou no início ainda, tá? Então, o que é o script de forma mais sintética, tá? Sem ser assim de uma forma muito... Deixa eu só arrumar aqui, gente, que acabou saindo aqui da minha tela as minhas anotações. Só um pouquinho. Já continuo. Voltei aqui. Então, o que é o script, né, de uma forma mais simples, sem ser de uma forma tão técnica, né, com uma linguagem psicológica muito técnica? O script é uma solução para o conflito da problemática existencial. Então, ou seja, para onde é que essa criança vai na vida? Ela vai para algum lugar, certo? Então, os scripts, na verdade, porque é mais de um, né? São vários, são muitos scripts possíveis, nós podemos adotar. É uma solução para a problemática existencial, essa que eu apresentei aqui no comecinho da minha fala. Então, a partir daquilo que a criança dispõe de informação que chega até ela, a partir daquilo que ela interpreta daquilo que chega até ela em relação aos adultos, né? O que vem dos adultos, especialmente da família e depois logo ali do meio social mais amplo também. Então, a partir dessas informações que chegam para nós, né? Vamos dizer assim, porque todos nós já fomos crianças, né?
A partir de tudo isso, dessa organização que cada criança vai fazer das informações que chegam para ela e da interpretação que ela vai dar para isso, é que vai se originar um script de vida. Esse script ele pode ser também múltiplo, ou seja, não quer dizer que seja só um, exatamente só um, tá? Pode ser vários scripts meio misturados também. Aqui eu vou falar de 3 de forma mais didática para a gente compreender, mas a maioria de nós temos mais de um script na nossa vida, né? Não é só exclusivamente um. Contudo, geralmente um predomina. Então, às vezes tem um script que predomina na nossa vida, né? E às vezes outros vêm ali coadjuvantes com esse que é principal. Então, o script, gente, é um curso de vida. Imaginem que fosse uma história que alguém nos contou, né? E nós interpretamos e nós decidimos na infância por uma trajetória de vida que vai ter começo, meio e fim na nossa história pessoal. Como é que é essa decisão? Ela é totalmente consciente? Não, ela não é, tá? E ainda existe um certo debate quando é que nós tomamos essa decisão. O Claude Steiner, ele traz que isso ocorre já nos primeiros anos de vida, logo ali na nossa primeira infância, embora não haja uma idade específica que seja comum a todas as pessoas, né? Quando é que nós decidimos pelo nosso curso de vida? Então, o script, ele deriva dessa posição existencial, desse conflito, que é uma solução para esse conflito, e ele se traduz como como se fosse uma estrada, né? Que eu escolho, eu vou por essa daqui, ou eu poderia também ir por aquela, ou eu poderia ir por essa daqui. Então, é mais ou menos isso, né? Eu decido por onde eu vou caminhar. Esse que é o script. Isso é um script, falando em forma um pouco mais sintética, né? Sem adentrar muito em termos mais técnicos da linguagem própria, né? Das teorias. E aqui eu quero trazer uma coisa que eu já falei na outra live anterior, que eu mencionei aqui no começo, né, que já foi feita há algum tempo, das posições que nós podemos ocupar na vida. Eu vou dar uma retomada bem breve, eu não vou aprofundar, só para poder também servir como um degrau a mais para a gente compreender os scripts. Então, os autores da análise transacional, eles começaram trabalhando com 4 scripts, com 4 posições, dessas posições que nós chegaremos aos scripts, com 4 posições básicas na vida, que elas se traduzem assim. Uma posição que eu posso tomar é o seguinte: eu posso achar que eu sou uma pessoa ok, uma pessoa legal, né, sou uma pessoa boa e tal, sou ok, e eu posso achar que o outro não é ok. Tá? E esse termo, eu sou ok, o outro não é ok, é um termo do Eric Berne, tá bem? Então, por isso que eu estou trazendo aqui. E o Claude Steiner retoma, né, esse termo, né? Então, uma possibilidade é que eu me sinta ok e eu acho que o outro não é ok, né? Outra possibilidade é eu sentir que eu sou ok, tá tudo bem, ou seja, sou bacana, né? Sou legal, sou uma pessoa boa e tal. Então, a primeira era eu sou ok, o outro não é ok. Agora aqui pode ser o contrário, né? Eu posso achar que eu que não tô ok e o outro é que está. Então, eu posso inverter essa posição. Outra terceira possibilidade, eu posso achar que eu não sou ok e também achar que o outro não é. E ainda uma quarta possibilidade, eu posso achar que eu estou ok e que o outro também está. Ok? Então, são 4 posições que a gente tem possíveis de nós termos na vida. Dessas, pode ser que uma geralmente predomina também. Mas o interessante é que logo depois dos estudos do Eric Berne, dessas 4 posições existenciais,
desenvolveu-se uma quinta possibilidade, que é a mais, digamos assim, vista como a mais adequada em termos de saúde mental, é que eu estou mais ou menos ok e o outro também esteja mais ou menos ok. Ou seja, sem o extremo, né? De estar ok ou não estar ok. Por que eu estou falando dessas posições todas? Porque conforme for a posição existencial que eu ocupar na vida, vai derivar possibilidades de script, ok? Deixa eu só ver aqui, Tatiane disse que tinha travado para ela. Tatiane, melhorou? Será? Porque para mim aqui tá ok o vídeo. Mais alguém tá tendo alguma dificuldade de ver o vídeo? Ou será que é só a Tatiane que disse que tinha travado? Enfim. Pessoal, se por acaso, tá? Acontecer aí algum problema de não estarem conseguindo ver o vídeo, por gentileza me avisem. Eu vou ver se é possível fazer alguma coisa. Tá bom? Bom, seguindo mais um pouquinho então. Tem mais aqui a Tatiana disse que já voltou. Legal, Tati, obrigada. Tem mais dois termos que eu quero apresentar para vocês, para a gente poder chegar nos scripts e poder compreendê-los. Tá bom? Por isso que eu estou apresentando aqui alguns termos primeiro para a gente poder compreender os 3 scripts que eu vou trazer para nós. E daí sim ver o que tem a ver, né, com as outras habilidades. Tem um termo dentro da análise transacional que a gente chama de injunção. Tá? O que é uma injunção? Aqui é um termo bem próprio da teoria mesmo, tá? Da análise transacional, mas é uma coisa muito simples. A injunção nada mais é que uma proibição, tá? Então, todas aquelas falas, aquelas atitudes que os adultos têm em relação às crianças, proibindo coisas, direta e indiretamente, são injunções, tá bom? Eu trouxe aqui até alguns exemplos de injunções muito comuns que ocorrem na nossa vida, né? Dificilmente alguém de nós passou pela vida sem ter ouvido alguma dessas injunções ditas de alguma maneira. E aqui é importante a gente também ter em mente que uma injunção, ela não é só verbal, tá? Ela pode também ser transmitida corporalmente, né? Às vezes por um olhar, por um gesto, por atitudes, né? Então não necessariamente elas são só verbais. Na verdade, muitas delas nem são verbais mesmo, né? Então, quer ver exemplos de injunções, né? Que são proibições. Você não pode mostrar que você é muito inteligente. Isso é muito próprio de ocorrer com as pessoas superdotadas desde a infância, né? Você não pode mostrar que você é muito inteligente, você não pode fazer perguntas inteligentes, você não pode se mostrar, né? Você não pode ser fora do padrão, né? Você não pode chorar. Essa é uma injunção muito forte, dependendo, né? Principalmente do meio familiar onde a criança nasce, né? Você não pode ser muito expressivo. Porque daí é feio, porque é imoral, porque tem um monte daí de justificativos do porquê que não pode. Então, são proibições de condutas, né, de comportamentos, de expressões emocionais. Então, pensem que essas proibições são em todos os âmbitos, em todas as coisas da vida. Você pode ser proibido de mostrar a sua inteligência, você pode ser proibido de mostrar suas emoções, você pode ser proibido de mostrar as suas ideias, enfim, uma série de coisas, tá? E a injunção, ela tem um outro componente que, além de ser uma proibição, ela também frequentemente pode vir seguida de punição. Tá? Então, não é só proibição, ela também pode vir ou não, né? Mas ela pode vir seguida de uma punição verbal, uma punição física, qualquer tipo de punição. Então, aqui eu trouxe uma lista de injunções que são muito comuns na nossa cultura e que afetam
expressivamente as crianças superdotadas, os adolescentes, os adultos também, tá? Porque nós ouvimos injunções durante toda a vida, não só na infância, né? Mas mesmo depois que somos adultas e adultos, continuamos ouvindo injunções. Exemplos: não seja ruim, não seja você mesmo ou você mesma, não aceite reconhecimento, não faça o que você quer, faça o que seus pais querem ou outras pessoas. Não se aproxime das pessoas. Não deixe que os outros se aproximem de você. Não peça o que você quer. Não goste de você como você é. Não confie nos outros. Não confie em você mesmo. Não cuide de você. Cuide somente dos outros. Não fique com raiva. Não fique triste. Não fique alegre. Não seja autônomo. Não pense por você mesmo. E por fim, não diga não. Então, aqui tem uma lista, né, que eu acabei de partilhar com vocês, que são as injunções mais comuns que nós ouvimos ao decorrer da nossa educação. Essas injunções, elas podem ser ditas de muitas maneiras. Aqui eu coloquei de forma bem explícita, né? Mas elas são ditas dessa maneira ou são ditas de muitas outras maneiras, mas que nós entendemos o recado, né? A gente entende que não devemos ser assim, né? E nós estamos proibidos, né? Muitas vezes, inclusive, recebemos punições se nós desafiarmos essas regras, né? Então, aqui só para dar exemplos muito práticos das injunções, né? Que são as proibições, muitas vezes seguidas de punição, que nós recebemos desde que nascemos. Eu quero apresentar também um outro conceito da análise transacional que é importante para a gente entender a construção de um script, que se chama atribuição, tá? Eu falei da injunção, agora eu vou falar da atribuição. A atribuição quer dizer aquilo que os adultos falam para as crianças relacionados ao que a criança deve ser, tá? Então, é aquilo que a criança é, em vez daquilo que a criança pode se tornar. Então, uma atribuição é o que as pessoas nos dizem que devemos ser e que devemos fazer, ok? Então, ela é diferente da proibição, no sentido de que a proibição ela é muito direta, né? A injunção é uma proibição muito direta, geralmente seguida de de punição, né? As atribuições geralmente são colocações afirmativas para nós, né? Dizendo para nós o que nós somos e o que nós devemos ser, ok? A atribuição também tem uma característica bem importante, ela é uma ordem. Tá? Ela tem esse caráter de ordem, que também não é só por palavras, não é só verbal. Pode ser aquele olhar que a gente recebe da nossa mãe, do nosso pai, ou de um professor, ou de um vizinho, ou, enfim, do nosso colega de trabalho, né? Que só dá aquela olhada assim, a gente já entende alguma coisa ali naquele olhar, né? Então, aqui vai muito além da linguagem verbal. Né? Então, as atribuições elas são muito voltadas para os nossos atos, né, e aos nossos sentidos. Então, as atribuições elas são transmitidas muito, como eu falei, por exemplo, pelo olhar, pelo movimento corporal, né? Até mais que pelas próprias palavras. Claro que tem atribuições muito diretas também, assim como as injunções. Eu vou dar alguns exemplos também. Quando
Vamos pensar na infância, mas pode ser a vida toda, mas vamos pegar a infância, que eu acho que a infância fica mais explícito para a gente perceber isso. Quando alguém diz para alguém assim, você é bonita, vamos pensar uma menina, você é bonita. Ou comentam, né? Os adultos comentam entre si, né? Ah, como a fulana é bonita. Ah, você é alegre. Você é inteligente. Você é esperta, tá? Tudo isso são atribuições. E aqui entra uma coisa importante. Uma atribuição nem sempre é negativa, tá? E uma injunção também nem sempre é negativa. Nós temos injunções e atribuições que podem ser positivas também. Tudo vai depender do contexto e de como essa mensagem é transmitida. Tá? Então, eu posso dizer para alguém, você é bonita. Essa é uma atribuição. Eu estou dizendo o que a pessoa é. Né? Compreendem? É o que a pessoa é. E, ao mesmo tempo, eu posso dizer, você é feia. Você é desajeitada. Você é magra demais. Você é gorda demais. Você é alta demais. Você é baixa demais. Você é burra. Você é estúpida. Você não aprende nada direito. Você é incompetente. Tá? Então, ó, veja que eu estou sempre dizendo o que a criança é, ou o jovem, adulto, enfim. Então, são atribuições. Tudo isso são atribuições. Né? São afirmações acerca de quem eu sou, dita por outra pessoa, do ponto de vista dela. Tá? Então, nossas relações são permeadas por injunções e atribuições o tempo todo. E nós também as reproduzimos, porque nós aprendemos com o nosso meio social a fazer injunções e atribuições em relação a outras pessoas, né? E em relação a nós mesmos. Quer ver outro exemplo que eu até anotei aqui? Você tem que falar menos porque você fala demais. Essa é muito comum para as pessoas com altas habilidades. Elas ouvirem esse tipo de atribuição. Então percebam que aqui já é aquele caráter do que deve fazer, né? Quando eu digo para alguém, você é inteligente, ou o contrário, você é uma pessoa burra, você é uma pessoa estúpida. Tanto um quanto o outro, eu estou falando do que a pessoa é. Agora, por exemplo, quando eu digo, você tem que falar menos, você fala demais. Você tem que ficar quieta. Né? Aqui eu estou dando uma ordem, aqui eu estou colocando como aquela pessoa deve ser, como ela deve se comportar no meio social onde ela está. Né? Ou você tem que ser uma pessoa mais decidida, você tem que ser mais organizado. Você é muito desorganizado. Então, perceba que se eu falo assim, nossa, mas você é muito desorganizado, você tem que se organizar mais. Eu fiz duas atribuições. Uma relacionada dizendo ao que essa pessoa é, desorganizada, e dando para ela uma ordem de como ela deve ser. Você tem que ser mais organizada. Tá? Então, são atribuições. Como eu disse e repito, existem atribuições positivas e negativas. E também tem injunções positivas e injunções negativas. Eu acabei dando exemplos das injunções negativas porque são a maioria das que a gente ouve desde que nasce. Então, agora eu consigo chegar no script, né? Quando as injunções e as atribuições são negativas, elas favorecem o que nós, dentro da análise transacional, chamamos de scripts trágicos. Por que recebe esse nome? Porque lembrem que eu falei ali no início que o script ele é como uma história de vida, que eu vou assumir para mim. Então, toda história tem começo, meio e fim. O que é uma tragédia dentro, né? Por exemplo, das encenações teatrais, das novelas, dos romances, das histórias, né? Das histórias. Eu tenho dois grandes gêneros, né? Eu tenho a tragédia e eu tenho a comédia. Então, é daí que vem o termo de script trágico. Por quê? O que acontece no fim da tragédia?
Geralmente os personagens não terminam bem, né? Acontece alguma coisa que eles não terminam bem. Vide aí, tem vários exemplos, né, de tragédias muito famosas, mas, por exemplo, Romeu e Julieta é uma tragédia, né, que é famosíssima aí, né, dentro da dramaturgia, mas existem N outras. Outra também, agora que eu me lembrei, muitíssimo famosa é Édipo Rei, uma tragédia. Ou seja, o personagem ou os personagens principais não terminam lá muito bem. Né? Então, o script trágico de vida, ele recebe esse nome porque ele segue a mesma lógica, ou seja, o fim não vai ser muito legal para o personagem, e esse personagem sou eu, né? Porque sou eu que estou assumindo aquele script e não vai terminar muito bem. E aqui, então, eu vou entrar nos 3 scripts trágicos, né, que eu vou descrever um pouquinho cada um, para a gente poder ter uma noção disso que eu estou trazendo aqui, do que eu fui apresentando. Tá? Que é o script da falta de amor, da falta de cabeça e da falta de alegria. Para que eu possa chegar ali no script da falta de amor, de cabeça e de alegria, e que para que vocês compreendam mais um pouquinho, para ir um pouquinho mais além, o que eles querem dizer e como eles se constroem e o que dá para fazer, eu quero inserir para vocês bem aqui nesse momento a compreensão de um termo importantíssimo dentro da análise transacional que recebe o nome de afago. Tá? Esse é um termo que o Claude Steiner ele explora bastante ali, ele aprofunda bastante esse termo, mas não é só ele que trabalha com essa noção. O que é um afago? Tá? Um afago é um estímulo, é uma espécie de estímulo que nós emitimos nas nossas relações sociais. Então, o afago é um estímulo que uma pessoa dá para outra. É isso, em termos bem simples. Para ficar um pouquinho mais bonito, a gente pode dizer que o afago é uma unidade de comunicação interpessoal. Tá? Para deixar mais bonito a linguagem, dá para dizer isso. Mas é aquilo que cada pessoa oferece para outra. Isso é um afago. Então, os afagos podem ser físicos, podem ser verbais, podem ser de reconhecimento, tá? Tem várias formas de nós oferecermos e recebermos afago. Então, aqui, a noção de afago dentro da análise transacional não é aquela noção de senso comum que a gente tem de que o afago, por exemplo, é sinônimo de carinho, tá? No senso comum, a gente entende afago como uma manifestação de amor, de carinho, mas dentro da análise transacional isso é muito mais amplo, não é somente isso, né? E aqui uma coisa bem importante, aí vocês vão compreender por que eu inseri essa fala sobre o afago aqui antes de falar dos 3 scripts propriamente, é porque os afagos, eles são essenciais para a sobrevivência humana. O afago, ele tem o mesmo peso da água e da comida para a nossa sobrevivência. Então, não basta só dar água e comida para um ser humano. Ele precisa de afago também, igualmente, na mesma proporção. Tá? E tanto é que tem pesquisas que já foram feitas no século passado por vários psicólogos, né, dentro da área do desenvolvimento humano, que comprovam na prática que bebês que não recebem afagos, eles se tornam catatônicos. O que é ficar catatônico? É como se não houvesse mais interação entre eu e o mundo. Né? E isso foi comprovado já, não que tenha sido feito experimento em laboratório disso, né? Mas que foram estudados, por exemplo, bebês em orfanatos que não recebiam afago de ninguém. E esses bebês não se desenvolviam. Ninguém pegava esses bebês no colo, ninguém dava atenção a eles, só dava mesmo a comida e era o básico ali, né? Então, esses bebês foram estudados e o desenvolvimento deles foi totalmente prejudicado. Totalmente. Eles ficavam, de fato, catatônicos.
porque eles não recebiam afago, eles não recebiam estímulo de um outro ser humano, tá? Então, por isso que os autores da análise transacional colocam que o afago tem o mesmo valor da água da comida. Se você não der comida para um bebê, ele morre. Se você não der afago, ele também morre, no sentido de que ele não se desenvolve. Ele vai ficar parado ali da forma como ele está, né? E aí, o que o Claude Steiner ele nos diz, né? Ele diz que as pessoas adultas podem sobreviver longos períodos sem afago. Pode, mas isso é extremamente prejudicial para a sua saúde. Tá? Então, em qualquer idade, se nós não tivermos afago, nós podemos adoecer, a gente sobrevive, mas a gente não vai ter qualidade de vida. Né? Então, como eu falei, os afagos podem ser físicos, por exemplo, um abraço, um beijo, um toque, né? E aqui, lembrando que também afago pode ser positivo ou negativo. Tudo depende da situação, porque eu posso receber um toque e ser um afago que me faça bem, dependendo do contexto, dependendo da pessoa, dependendo de como essa pessoa vai fazer esse toque, ou pode ser totalmente o contrário, né? Isso pode me fazer com que me sinta mal com aquele afago que eu estou recebendo. Então, tudo depende muito de vários fatores, tá? Existem os afagos físicos e existem também os afagos simbólicos. Por exemplo, elogios. Tá? Elogios são afagos simbólicos. Reconhecimento, valorização, apreço, que é uma das maiores queixas das pessoas adultas superdotadas, que eu ouço, de não receberem esse tipo de afago, de não receberem afago simbólico. E isso gera um sofrimento muito grande nessas pessoas, né? De não receberem apreço pelas suas ideias, de não receberem atenção, de não receberem carinho, de não receberem um elogio, né? No meio onde elas se encontram. Então, elas estão sentindo falta de afagos, tá? E o quanto isso afeta, independente da idade, né? Uma coisa que o Claude Steiner coloca, né? Que embora a gente consiga sobreviver na escassez de afago, a gente consegue, né? Depois que nós já estamos maiores, a gente consegue ir levando, né? A gente consegue ir empurrando, vamos dizer assim, mas que isso não é saudável. Que nós necessitamos de afago como uma unidade de sobrevivência para a nossa saúde mental. E a escassez de afago vai gerar o que os autores da análise transacional chamam de fome de estímulos. Essa fome de estímulo eu vejo de forma muito ampla nas pessoas superdotadas. Elas são famintas por estímulo. Elas são famintas por serem reconhecidas. Elas têm fome de afago, né? E a única forma de satisfazer essa fome é de receber afagos. Não tem outra forma de ser suprida essa fome, né? É como a fome de comida. Você precisa de alimento para saciar a sua fome de comida. E a fome de estímulos é saciada pela experiência de receber afagos. Eu não consigo sanar essa fome de estímulo de outra maneira, por mais que eu possa até tentar. E a gente vai ver que em um desses 3 scripts que eu vou falar já, vai entrar, por exemplo, a questão dos vícios, como uma forma de tentar suprir essa fome de estímulos, tá? Já chego lá. Então, essa fome de estímulo, essa escassez de afago na vida da pessoa superdotada gera para ela um sofrimento emocional muito intenso. Tão intenso que nós podemos, inclusive, ter casos extremos até de suicídio.
né? Até de atentados contra a própria vida, pela falta completa de sentido, de existência, porque afinal de contas, ninguém me ouve, ninguém dá atenção para o que eu falo, tudo que eu faço está errado, eu não posso ser eu mesma. Gente, eu escuto esse tipo de fala dos adultos aos montes. Aos montes chega esse tipo de fala. Né? Então, a falta de afago, seja físico, seja simbólico, gera muito prejuízo, sim, para a saúde mental de qualquer pessoa, mas aqui eu estou fazendo o recorte mais específico das pessoas superdotadas. E até porque é a minha experiência na área, né? Como eu trabalho muito diretamente com os adultos, eu ouço muito disso, né, na minha relação com eles. E tem uma coisa importante também. Afago, para que ele funcione, né, como um elemento positivo, ele precisa ser adequado para a pessoa que recebe. Então não basta qualquer tipo de afago, vindo de qualquer jeito. Ele precisa ser adequado ao momento, adequado ao limite daquela pessoa, adequado ao que ela necessita. Porque senão isso reverte de forma negativa, né? Então, e aí entra mais uma situação importante. Quem não recebe afago positivo, porque pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Quem não recebe afago positivo ou recebe muito pouco, né? Às vezes é tão pouco que nem faz, né, uma diferença considerável, acaba por se contentar com os afagos negativos. E isso acaba sendo muito triste, né? Porque se eu me contento com os afagos negativos, qual é o efeito disso na minha saúde? É um efeito catastrófico, né? Então, a gente pode pensar que, por exemplo, o elogio é um afago positivo e a crítica destrutiva é um afago negativo. Agora imagina se eu desde criança só recebo crítica destrutiva na minha vida. Tudo que eu faço não presta. Né? Então, eu praticamente não vou nem conseguir reconhecer um afago positivo quando alguém me der. Então, quando alguém fizer um elogio para mim, eu não vou nem acreditar que é verdade. Porque eu sou tão acostumada a só receber afago negativo, que quando eu recebo um positivo de alguém, eu estranho. Eu nem vou acreditar que aquilo é verdade, que aquela pessoa está falando de mim, né? De algo positivo meu, por exemplo, está me dando um afago positivo. Né? E a gente vai entrar então agora no que o Claude Steiner chama de economia de afago. Né? A economia de afago, ela é postulada por geralmente por quatro injunções. Lembrem lá, a injunção é uma proibição. Né? Então, primeira delas, que nos ensinam, não dê afagos. Não dê afagos para os outros. Essa é uma injunção que nos são passada, que nos é passada e que nós aprendemos desde muito cedo a não dar afago para os outros. Né? Outra, não aceite afago quando alguém quiser te dar um. Quando você necessitar de um afago, não aceite se alguém te der. E se você quiser um afago, não aceite também dos outros. Nos ensinam a não aceitar abertamente, de forma genuína, os afagos que os outros nos dão. Né? Uma outra situação que também vem de uma injunção, e essa é realmente muito grave, que é não rejeite afago quando você não quer. Traduzindo essa aqui em outras palavras, sabe a pessoa que não sabe dizer não para os outros? Que tudo que os outros demandam, ela aceita? É essa injunção aqui. Então, ó, não rejeite afago do outro, mesmo que você não queira. Então, eu posso me sentir super desconfortável com uma situação, mas ainda assim eu não posso rejeitar aquilo que estão fazendo comigo. Olha como isso é grave, como isso é violento. E nós somos ensinados a fazer isso. Porque tem lá atrás aquela injunção, não seja uma pessoa ruim.
Ah, porque se você disser não, você está sendo ruim. Você está sendo uma pessoa ruim. Você tem que ser boazinha. Você não pode dizer não para os outros. É isso aqui. Então veja como isso é grave, né? Então, e a quarta injunção dentro dessa economia de afagos: não dê afagos para si mesmo. Essa também é muito dolorosa, né? Como assim? Eu não posso afagar nem a mim mesma. Então, ou seja, eu não dou afago para os outros, eu não posso dar afagos para mim mesma, eu não posso aceitar afago dos outros e eu não posso dizer não quando eu não quero. Né? Então, são elementos muito graves para a nossa saúde mental. Crescermos numa sociedade que nos ensina esse tipo de coisa. Né? E agora, então, que a gente sabe o que é afago, um pouquinho sobre, agora eu chego no script da falta de amor. Eu só vi que teve uma pergunta aqui, deixa eu só voltar aqui. As atribuições e injunções são uma espécie de operadoras dos estereótipos? Sim, sem sombra de dúvida. Porque os estereótipos, eles estão dentro dos scripts. Né? Um script, ele é composto também por um ou mais, né? Estereótipos. Bom, script da falta de amor, que eu falei que são 3 que eu vou falar hoje, né? Falta de amor, falta de cabeça e falta de alegria. O que é o script da falta de amor? Ele se baseia na economia de afagos negativos. Então, agora eu posso dizer isso. Né? Que a gente sabe o que é um afago, sabe que pode ser positivo e negativo, né? Então, o script da falta de amor, ele é baseado nas injunções negativas, na falta de afagos positivos, né? Então, ele é fundado nos afagos negativos. Um exemplo de afago negativo é, como eu falei, uma crítica destrutiva, uma humilhação, né? Uma desconsideração do que eu penso, do que eu sinto, do que eu faço. Tudo isso é afago negativo. Né? Então, existe um conjunto de injunções, e agora eu também posso falar o que é sobre injunções, que eu já expliquei o que é lá atrás, né? Existe um conjunto de injunções que se dirigem, eles são focados diretamente na nossa capacidade de amar. Porque nós temos uma capacidade de amar. Então, essa capacidade, ela é bombardeada por injunções negativas em relação a isso. Essas injunções, quando elas vão sendo muito seguidas, ano após ano, né, às vezes diariamente, né, não só dentro da família, mas depois também fora da família, enfim, quando essas injunções, elas atrofiam, elas têm um efeito de atrofiar a capacidade de amar. Né? E o que isso quer dizer? A capacidade de dar e de receber afagos positivos. Aqui a gente pode entrar, por exemplo, com o carinho, pode ser tanto físico quanto verbal, né? E aqui, por exemplo, o carinho pode ser um olhar carinhoso, de acolhimento, pode ser uma palavra de conforto, pode ser um elogio, pode ser um toque, né? Pode ser um abraço, pode ser, enfim, aqui é muito amplo, né? O que esses afagos que nós damos e nós recebemos e que nos faz sentir bem. Então, as injunções negativas, elas atacam diretamente essa capacidade que nós temos de dar e de receber esses afagos. Né? E aí, o que isso gera ao decorrer da vida? Isso gera um sentimento muito forte de não ser uma pessoa merecedora de amor. Eu acabo acreditando que eu não sou uma pessoa amada
E que, pior, eu não mereço ser amada. Então, quando alguém mostra para mim uma expressão de amor em relação à minha pessoa, ou seja, me dá um afago positivo, eu nem consigo receber aquilo, porque eu tô tão atrofiada, eu fui tão atrofiada na minha capacidade de amar, que eu não consigo receber o afago de outra pessoa. Quer ver um exemplo? É muito comum que eu já ouvi, sala de aula. Às vezes a professora ou o professor faz um elogio direto para uma criança, ou já principalmente um adolescente, ou mesmo um adulto. Sabe aquela reação que a pessoa tem de querer se encolher e sumir de tanta vergonha que ela tem de um professor fazer um elogio para ela? Isso é um exemplo de uma situação onde há um atrofiamento dessa capacidade de dar e receber afagos positivos. Porque o que aconteceu na minha história que eu sinto vergonha quando alguém diz que eu faço alguma coisa boa? Ou que alguma coisa que eu faço dá certo, ou é bonito? Da onde é que vem esse mal-estar, essa vergonha, essa culpa, ou sei lá mais o que? Então, vem de uma série de injunções negativas que foi atrofiando essa capacidade de amar. Né? E existe um nome que o Claude Steiner dá no livro dele para o script da falta de amor. E esse nome é um nome muito popular e cada vez, infelizmente, está ficando mais popular. O nome disso é depressão. Tá? Então, o que é a depressão? A depressão é um script de vida de falta de amor. A pessoa que recebe muitas injunções negativas ao decorrer da sua vida, ela pode vir a desenvolver o script da falta de amor, que é aqui falando já de um script bastante intenso, né? Lá já num limite já de adoecimento, né? Que se chama depressão. Porque quem que é a pessoa depressiva, né? É a pessoa que não se sente amada. Né? É aquela pessoa que não vê sentido em mais nada, porque afinal de contas ela não é amada. Então, para que ela vai continuar vivendo? E em casos tão extremos, ocorre até o suicídio, em casos bem extremos, né? Que infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina. Né? A taxa de suicídio ela é muito maior do que a gente imagina. E suicídio já em jovens, né? Já em pré-adolescentes, já está ocorrendo uma taxa bem alta de suicídios. Então, a depressão nada mais é do que falta de amor. Né? E ela se torna um script de vida, às vezes um script bastante persistente, que inclusive vai precisar de medicação em muitos casos, vai precisar de um acompanhamento psiquiátrico, vai precisar de terapia, né? E, mas por que então que a pessoa precisa tomar um remédio, né? Um medicamento em muitos casos? Porque se a gente pensar também em termos neurofisiológicos, a sensação de bem-estar que o amor nos proporciona, essa sensação de prazer, de bem-estar, ela também é uma sensação oriunda de elementos biológicos, né? Não é uma coisa assim que vem do além, né? O bem-estar que nós sentimos quando somos amados, quando nós amamos, tem a ver também com neurotransmissores. Então, o que acontece lá na depressão em termos bem biológicos? A pessoa tem uma produção tão baixa desses neurotransmissores de prazer que ela não consegue sentir prazer muitas vezes nenhum. Aí ela fica deprimida, literalmente. Então, o que o medicamento vai fazer? Ele vai agir de forma a produzir artificialmente transmissores para que a pessoa consiga ter um pouquinho mais de ânimo para ela poder modificar aquele estado. É isso que o remédio vai fazer em termos assim muito gerais. Tá? Então,
Se a gente pensar que o medicamento, ele vai suprir essa fome de estímulo que a pessoa viveu e vive, essa escassez de afago que fez com que ela até biologicamente deixasse de produzir esses neurotransmissores e de sentir prazer. Tá? Então, o quanto é grave, né, essas injunções e essas atribuições, porque sim, elas afetam biologicamente o nosso corpo. Né? Elas afetam o modo como nós conseguimos produzir o que o nosso corpo necessita. Certo? Bom, então, o script da falta de amor, em outras palavras, em nível muito extenso, né? Nível muito intenso desse script é a depressão. E quando é realmente muito trágico, termina em suicídio. Ou seja, por isso é trágico. Né? O fim pode ser trágico se não for rompido, não for rompida essa caminhada, esse script e direcionado para outro caminho. Certo? O fim será uma tragédia. Vamos para o script da falta de cabeça agora. Novamente, né, todos os scripts aqui, esses que eu estou trazendo hoje, que são esses 3, eles advêm de uma série de injunções, né? Então aqui nós também temos uma série de injunções que vai se dirigir agora não somente lá para a capacidade de afagar, né, a capacidade de amar, mas aqui no script da falta de cabeça, a gente vai ter uma série de injunções que vai atacar a nossa capacidade de levar adiante o mundo, a nossa capacidade de ter controle sobre nós mesmos. No script da falta de cabeça, ele se origina a partir disso, que são injunções que atrofiam a nossa capacidade de pensar. Tá? Então, no script da falta de amor, são injunções que atrofiam nossa capacidade de afagar, de amar, né? De dar e receber afagos. Aqui a gente tem injunções que vão atrofiar a nossa capacidade de pensar. E não só de pensar, mas de elaborar o mundo que nós vivemos. Então, aqui a gente tem, em outras palavras, uma série de desconsiderações à nossa inteligência. E olha que isso aqui é a história de vida das pessoas com altas habilidades. Né? Ou seja, a falta de consideração em relação à sua inteligência. Então, a gente pode ter disso a derivação de um script trágico também. Né? Por quê? Porque quando nós temos uma história muito grande de injunções que proíbem nossa capacidade de pensar, né, a nossa capacidade de elaborar o mundo racionalmente e conectado, né, com as nossas emoções, o que isso vai gerar, vamos dizer, lá na pessoa adulta já? Confusão mental. Eu não sei muito bem quem que eu sou. Eu não sei onde é que eu quero chegar. Eu posso me tornar uma pessoa insegura, porque eu não tenho base, eu me sinto sem apoio, né? Eu tenho muito medo de errar, eu posso ser muito perfeccionista, ou seja, perfeccionista exagerado, né? Que me faz sofrer. Eu não consigo me localizar direito no mundo, eu não consigo ter certeza daquilo que eu quero. Eu fico aquela pessoa muito indecisa. Eu quero fazer, falando aqui mais especificamente das pessoas com altas habilidades, né? É aquela pessoa que quer fazer um monte de coisa, mas não sai do lugar. Começa uma coisa e larga, começa outra coisa e larga, começa outra coisa e larga, faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo e não consegue terminar. Aqui é script de falta de cabeça operando, tá? Aquela falta de senso pessoal. E aqui, gente, não quer dizer que a gente tenha assim, nossa, eu super sei quem eu sou o tempo todo. Não, não é isso, não é esse extremo, né?
Nós somos permeados por angústias, nós somos permeados por crises existenciais, isso inclusive faz parte da nossa saúde mental, né? Quem nunca tem uma crise existencial, isso sim é problemático, porque aí é uma pessoa que nunca vai mudar, ela nunca vai evoluir do que ela está. Né? Então as crises fazem parte, os momentos de angústia, os momentos de não saber muito bem quem se é, isso faz parte do desenvolvimento. Agora, eu não posso viver uma vida inteira perdida. Aí tem alguma coisa que não tá legal, tem alguma coisa que a gente precisa repensar. Então, o script da falta de cabeça, ele é uma trajetória de vida de onde essa pessoa ela não consegue sair de onde ela está, por mais que ela tente. Porque ela começa uma coisa e aí ela se perde. Né? Por exemplo, para dar um exemplo. Né? E dentro especificamente, né, das pessoas superdotadas, esse script não é incomum. Tá? Eu já vi várias pessoas superdotadas trazendo em parte desse script, que é aquela coisa de não conseguir ter foco, né? Não consegue ter um foco, por exemplo. Né? É uma pessoa inteligentíssima, é muito capaz, mas não consegue transformar o seu potencial em talento. Empaca no meio do caminho. Né? Não consegue ir adiante num projeto, por mais que tente, que persista, daqui a pouco tudo se esvai, daqui a pouco vem aquela confusão mental, que já não sabe mais o que quer, né? Então, aqui a gente tem um script de falta de cabeça. Em casos extremados, né, vamos pensar o extremo do script da falta de cabeça, tem um nome bem popular para isso, que as pessoas chamam de loucura. Porque o que é a pessoa louca? Não é aquela pessoa desvairada? Aquela pessoa que está sem noção? Aquela pessoa que não sabe que dia é hoje? Vamos dizer assim, né? Mas tudo bem de não saber que dia é hoje uma vez ou outra, né? Mas esse próprio estereótipo também da loucura, ele é muito associado ao script da falta de cabeça, né? Então, aqui falando em nível extremo, claro, né? Nível bastante extremo. Como, por exemplo, os pacientes psiquiátricos, né? Que muitas vezes precisam de uma medicação para conseguir se manter razoavelmente no convívio com outras pessoas, por exemplo. Né? Aqui falando de uma coisa bem extrema. Mas antes de chegar lá no extremo, tem muitas gradações disso. Né? Existem aí muitos tons do script da falta de cabeça. Aqui nós tivemos uma pergunta. E o que podemos fazer para manter o foco? Mudar o script. Eu já vou falar disso também. Tá? O que é que existe para além dos scripts? Tá? Mas preciso mudar o script. É isso que nós precisamos fazer. Eu vou por último, então, pessoal. Que nossa, já deu aqui 1 hora de live, como passou rápido. Mas já tô no último. Script da falta de alegria. Novamente, assim como os outros dois, é uma série de injunções, né? Que se dirigem agora à nossa capacidade de experimentar o corpo e as sensações prazerosas e desprazerosas que o nosso corpo nos proporciona. Então, o script da falta de amor ataca a nossa capacidade, as injunções no script da falta de amor atacam a nossa capacidade de afagar, dar e receber afagos. As injunções do script que constituem, né, o script da falta de cabeça ataca a nossa capacidade de pensar e elaborar o mundo com ordem, né? E o script da falta de alegria, ele ataca a nossa capacidade de sentir corporalmente as sensações. O que isso vai gerar? Né? Vai gerar uma atrofia, né? Vai atrofiar a nossa capacidade de discriminar e compreender as nossas sensações. Aquilo que nos faz bem e aquilo que não nos faz, em todos os âmbitos.
tá? Então, isso vai gerar o quê? No final das contas, né? Qual que vai ser o resultado disso? Vai ser aquela desconexão de si. Sabe aquelas pessoas desconectadas de si? Que todos nós, aqui eu diria, arrisco dizer que em alguma medida nós temos alguma coisinha do script da falta de alegria. Essa desconexão, né? Somos desconectados de si. É aquela sensação de perda de si mesmo, de perder-se, de estar perdido, né? E isso impossibilita sermos alegres. E aqui, gente, não quer dizer que a gente tem que ser alegre todo dia, toda hora. Não é isso, tá? Não é essa fantasia de felizes para sempre que tem nos contos de fadas, tá? Não é isso não, isso é uma fantasia, isso não é real, tá? A realidade é que nós temos momentos de prazer e de desprazer na vida, satisfação e insatisfação, né? Isso que é a realidade. O felizes para sempre lá, onde é só satisfação e só prazer, isso não existe não. Então, aqui, o que é a alegria? A alegria é justamente conseguir sentir os prazeres da vida, né, de forma fluida, porque também não adianta você sentir o prazer e sentir culpa por aquilo, né? Também não tá legal. Ou seja, se eu sinto uma satisfação e eu me culpo por aquilo, também tem alguma coisa aí operando, porque por que eu me sinto culpada por me sentir bem, por exemplo, né? Aqui vou fazer uma breve parada na minha fala para responder uma questão. Essa desconexão e a despersonalização, a gente pode pensar que talvez num extremo do script, sim, mas num extremo, né? Antes desse extremo, como eu disse, também tem muitas gradações, mas pode sim. O despersonalizar-se, né? Porque o que é o despersonalizar, né? É como que se fragmentar, né? Como se separar em pedaços e sentir que não se consegue conectar, né? Não consegue grudar novamente esses pedaços. Então, ou seja, eu não sei quem sou, em extremo, né? Esse sentimento de desconexão, de perda de si mesmo, acaba sendo algo bastante extremado na despersonalização, né? Então, talvez a gente pode pensar sim, mas aí seria um nível bem extremo desse script, né? E aí, o que mais que tem em torno do script da falta de alegria? A dificuldade de sentir amor genuíno, a dificuldade de sentir ódio também, né? Porque não é só amor, tem o ódio também. Sabe aquelas pessoas que têm dificuldade de chorar? Que não chora, ou tem muita dificuldade para derramar uma lágrima? Script de falta de alegria. Porque o que é o choro, né? O choro é uma expressão do corpo perante uma emoção, seja ela alegre, seja triste, porque a gente pode chorar de tristeza, de alegria, né? Então, se eu não consigo chorar, eu estou seguindo um determinado padrão que me disseram para seguir. Porque o natural, gente, o expressar do corpo é natural. Observem as crianças bem pequenas para vocês verem como elas são expressivas, até que elas começam a levar a receber as injunções para não ser daquele jeito, né? Mas as crianças são muito expressivas, tanto na sua manifestação de amor, na sua manifestação de ódio, de raiva, né, de tristeza, até que vai vindo as injunções e dizendo que elas não podem ser daquele jeito, né? Então, isso vai gerando bloqueios, e esses bloqueios são no corpo. Então, o script da falta de alegria, ele se instaura no corpo, né? O meu corpo, ele está seguindo um caminho, uma estrada onde ele não pode se expressar. E por isso é falta de alegria, porque a alegria ela está diretamente relacionada com o corpo, né? Então, o que pode também acontecer? Um outro elemento que pode ocorrer nesse script da falta de alegria, sabe aquela pessoa que vive o tempo todo muito racionalmente? Isso também, gente, é comum nas pessoas com altas habilidades.
aquela pessoa muito racional, aquela pessoa muito que leva tudo no intelecto, que todas as respostas têm que ser lógicas, né? Tudo tem que ser respondido pela razão. Esse é um traço do script da falta de alegria, né? Porque, ou seja, é como se houvesse separado, né, as emoções da razão. E o que eu estou fazendo se eu separo emoções da razão? Eu estou separando o corpo, né? Porque as emoções são corporais. As emoções não são racionais, elas são corporais, né? Então, aquela pessoa muito racional, muito lógica, tudo tem que ser respondido intelectualmente, ela está vivendo, né, uma cisão muito profunda com as suas emoções. E isso traz consequências também trágicas, muitas vezes, né? Quais consequências podem ser essas? É aquela pessoa que ela está sempre à beira de uma crise emocional, muitas vezes, né? Ela está sempre se sentindo incapaz de gerenciar suas emoções e por isso ela também faz muito esforço para bloqueá-las, né? Ela se sente incapaz de resolver os problemas cotidianos da vida. E isso vai levá-la a, por exemplo, aqui eu anotei 3 possibilidades que são aí o fim trágico do script da falta de alegria, que está ali no livro do Claude Steiner, que são os vícios, seja eles quais forem, ou seja, uma dependência, né, de um elemento externo para que eu me sinta alegre. Afinal de contas, é bastante comum, claro que não são todas as pessoas, porque varia muito de organismo para organismo também, mas não é comum a gente ver e ouvir, por exemplo, que as pessoas quando bebem bebidas alcoólicas ficam mais alegres? Às vezes é aquela pessoa meio carrancuda, né? Aquela pessoa meio séria, aquela pessoa muito intelectual, mas quando bebe um pouco a mais, a pessoa fica alegre, né? Essa pessoa dá risada, essa pessoa solta, ou seja, né? Então a gente está vendo aí uma das formas da apresentação desse script da falta de alegria. É claro que não é toda pessoa que bebe que também fica assim transbordante de alegria. Existem outras, muitas mais manifestações também, né? Mas pensando nos vícios em geral, né, eles estão relacionados muito ao corpo também, né? Eles alteram quimicamente o corpo. A maioria das drogas ilícitas, para não dizer todas, fazem isso, né? Elas oferecem uma alteração biológica em busca de uma sensação, muitas vezes, de prazer, em grande medida, né? O uso e o abuso, né? Porque aqui tem 2 situações, o uso e o abuso de drogas, né? O uso nem sempre ele é uma dependência, mas o abuso sim, né? O abuso de drogas acaba se configurando como dependência química, né? Então, essa busca de experiências através, por exemplo, das drogas, e não precisa ser só ilícitas, pode ser o nosso famoso café, que também é uma droga, né? Ele é uma droga lícita, por exemplo, o café, o chocolate, né? E N outras substâncias que são vendidas aí naturalmente em qualquer espaço e que ninguém chama de droga porque nem sabe que é, né? Mas sim, porque altera quimicamente o nosso funcionamento, né? O chocolate, por exemplo, ele é consumido por um grande número de pessoas, que as pessoas inclusive dizem que ficam mais felizes quando comem chocolate, né? Então, mas aí entra, por exemplo, no uso, né? E, como eu disse, o abuso, aí ele é uma dependência, né? Ou seja, a pessoa não vive sem aquilo, né? Então, a gente entra, por exemplo, nos vícios, como um efeito, né? O script da falta de alegria. Outra coisa, pode ocorrer relações amorosas superficiais, né? Ou seja, aquela pessoa que não consegue se conectar com as outras, que tem as relações muito distantes, que não consegue construir intimidade, não consegue, por exemplo, construir uma relação de amizade saudável, não consegue encontrar um parceiro, uma parceira amoroso, amorosa, né? Enfim, um namorado, uma
marido, esposa, ou enfim, qualquer nome que se queira se dar para uma relação mais próxima, seja essas configurações ou mesmo quaisquer outras, né? E um outro efeito do script da falta de alegria, isolamento social, né? Que é muito comum ocorrer também com as pessoas com altas habilidades. Tudo isso daqui, gente, é muito comum. Eu vejo em uma quantidade maior do que eu imaginava que existia. Tudo isso que eu estou trazendo nessa live, eu vejo na experiência prática com pessoas com altas habilidades na vida adulta. Perpassando por esses scripts, alguns até chegando nos níveis mais intensos desses scripts, mas muitas nuances deles, né? Como, por exemplo, o isolamento, né? Porque aí aqui é uma coisa importante que a gente tenha em mente, né? Que, mas tem aquela pessoa que é mais introspectiva e gosta de ficar sozinha. Tá, isso é uma coisa. Se eu sou uma pessoa de um perfil de personalidade mais introspectivo e eu gosto da minha companhia, eu quero ficar mais sozinha, eu gosto de pensar, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir a minha música, eu gosto de cozinhar, eu gosto de caminhar, sei lá o que eu gosto de fazer, ou não faço nada, mas eu não estou desconectada com outras pessoas no meu estar só. Eu estou só pela minha introspecção, porque eu preciso daquele momento e eu sinto prazer naquele momento de introspecção, mas eu não estou desconectada com os outros. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu estar sozinha, estar sofrendo porque eu tô sozinha, estar triste porque eu não tenho amigos próximos, ou estou triste ou com raiva, que geralmente daí vem as duas coisas. Estou triste e estou com raiva porque ninguém me valida, porque eu não consigo começar, ou se eu começo, eu não consigo dar continuidade nas minhas relações sociais. Isso é isolamento. Então, o isolamento traz prejuízos, ele traz mal-estar, ele pode trazer adoecimento mental. É diferente da introspecção saudável. Tá? Então, que fique claro também essa questão que é bem importante, é muito comum nas pessoas superdotadas, tanto uma situação quanto a outra. Tanto o prazer, o gosto pela introspecção, como também o isolamento, advindo aí como um resultado desse script da falta de alegria. Tá? Então, por quê? A questão é, se eu fui muito proibida de sentir as sensações do meu corpo e de utilizar a minha racionalidade para compreender tudo isso, é muito difícil para mim compreender o que as outras pessoas estão me dizendo também. Porque eu posso ficar sempre muito insegura de será que eu estou me comportando adequadamente nessa relação social? Será que eu vou saber o que dizer se eu for me encontrar com uma pessoa que eu gosto? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou reagir ao que essa pessoa me traz? Então tudo isso pode se tornar muito difícil. Além de que quem tem um histórico muito grande de desvalorização, ou seja, de injunções muito negativas, também tem dificuldades para conseguir fazer coisas que atraiam outras pessoas positivamente. Muitas vezes ocorre essa dificuldade, E eu vou dar um exemplo aqui, só para não ficar muito abstrato. Por exemplo, numa relação social entre duas pessoas, uma pessoa dessa relação acaba fazendo alguma coisa que frustra a outra. Essa que ficou frustrada, muitas vezes, por essa desconexão com o seu corpo, ela não consegue gerenciar muito bem a raiva. E aí, por exemplo, ela pode estourar. E ela pode falar um monte de coisa, até nada a ver, vamos dizer assim, para aquela que fez alguma coisa que ela não gostou. O que isso tende a levar, muitas vezes, ao rompimento da relação? Aquele que fez alguma coisa, que muitas vezes pode nem saber do que se trata,
porque pode nem ser algo que foi assim intencional, no sentido de, eu vou fazer isso pra magoar aquela pessoa. Não, muitas vezes nem foi isso. Foi uma coisa ali do cotidiano da vida. E essa pessoa aqui, ela ficou magoada, mas ela não sabe lidar com tristeza e com raiva, porque ela é desconectada do corpo dela. Então, aí o que ela faz? Ela estoura muitas vezes, e nesse estouro ela afasta aquela pessoa que ela estava tentando ter uma relação social saudável. Seja amizade, seja namoro, seja, sei lá, para qualquer tipo de relação, de trabalho também, né? Então, qualquer tipo de relação onde poderia haver uma troca saudável de afagos, às vezes acaba se rompendo, né? Então, isso pode gerar esse efeito de isolamento, né? Ou seja, então já que eu não consigo me relacionar, então eu me isolo, não quero falar com ninguém. Daí vem aquela posição, deixa eu voltar aqui nas minhas anotações, aquela posição que eu falei lá no comecinho, existencial, que eu sou ok, mas você não é. Aí seria essa posição, né? Ou seja, mas olha o que o fulano falou pra mim, olha o que o fulano fez pra mim. Ou seja, eu tô dizendo que eu sou a pessoa vítima da situação e que o outro é culpado, né? E quem adota essa posição existencial tem muita dificuldade de se relacionar com os outros. Porque aí ela não se percebe que muitas vezes foi ela que estourou, ela que falou coisas que também foram desagradáveis ou fez coisas que foram desagradáveis para a outra. Mas o ruim da história continua sendo o outro. É a posição do eu sou ok, tá tudo bem comigo. É o outro que tá errado, é o outro que me fez mal, né? É a posição do eu sou ok, você não é ok, né? E essa posição, ela é inaugurada, né, vamos dizer assim, lá na nossa infância, conforme for a educação que nós recebemos, né? Aquilo que nos é ensinado através das injunções e das atribuições. Pessoal, eu vi que teve aqui umas perguntas, então eu vou só voltar um pouquinho aqui os comentários e aí eu já me encaminho para o final, tá bem? Bom, eu vi que alguém lá atrás tinha perguntado também, né, como que faz, né, para mudar o script? Eu já vou comentar, essa vai ser a minha última fala, né, aqui da live, que eu já tô chegando no finalzinho, só vou achar aqui que eu vi pontos de interrogação. Aqui, achei. Esses scripts pioram mais em quem tem altas habilidades e Asperger? Bom, difícil de responder isso, porque eu nunca vi nenhum estudo mais específico sobre, né, a múltipla condição. Nesse sentido, se pode ser pior ou não. Valeria aí uma pesquisa sobre, para nos dizer, né, sobre isso. Tanto é que essa minha fala, né, que eu estou fazendo aqui, não é que está lá no livro do Claude Steiner sobre altas habilidades, né, porque o livro dele não é sobre isso. O livro dele é um livro voltado para a compreensão e trabalho dos scripts em ambiente clínico, né. Mas eu estou transpondo aqui para as altas habilidades e mostrando quanto isso pode ocorrer sim com as pessoas superdotadas e que ocorre com mais frequência do que a gente imagina. E aí eu trago a minha experiência clínica e também de convívio com os adultos principalmente, né? Os adultos com altas habilidades. Mas essa é uma questão que merece uma pesquisa que nos responda, né? Sobre isso, se pode as pessoas com múltipla condição ou também, né, o termo da dupla excepcionalidade, estarem mais suscetíveis ao desenvolvimento desses scripts ou não. Tá? Pessoal, eu vi que teve bastante comentário aqui, tá? Eu não vou ler todos em função do nosso tempo, mas eu passei aqui já um olhar por eles, tá? E enfim,
Então, como é que muda o script? Bom, primeiro de tudo, o script ele tem uma medida muito grande de ser inconsciente. Então, quando nós decidimos por um script de vida lá na nossa infância, nós não fazemos isso com uma análise criteriosa da nossa escolha. Não, nós fazemos uma escolha para solucionar aquela posição existencial, aquele conflito existencial lá atrás, entre o que nós queremos ser e aquilo que querem que nós sejamos. A gente precisa ter uma resposta para esse conflito. Então, nós vamos adotar um script como uma solução para apaziguar tudo isso, né? Isso se dá de modo consciente? Não, não se dá. Então, primeira coisa que nós precisamos é tomar consciência do script que nós escolhemos para a nossa vida. Aqui eu dei exemplo de 3, né? Mas tem muitos outros mais. Tá? Inclusive, eu quero fazer uma live só falando dos scripts que as mulheres adotam. Tá? Scripts que são específicos que mulheres acabam adotando devido à sua educação sexista, né? Devido a uma sociedade sexista e que muitas vezes cria, né, scripts próprios só adotados por mulheres, praticamente. E tem os scripts dos homens também, tá? Então, tem scripts para ambos os gêneros. E eu quero fazer uma live trazendo sobre os scripts das mulheres. São vários, muitos scripts, né, que nós mulheres podemos adotar para lidar com esse conflito, né, de quem nós queremos ser e de quem dizem, e o que dizem para nós que nós temos que ser. Que geralmente é bem o contrário daquilo que nós queremos ser, né? Muitas vezes. Mas, enfim, então, tomar consciência do script é um primeiro passo. E, na sequência, então, nesse processo de consciência de como se construiu aquela trajetória, nós podemos ir reelaborando, né? Ou seja, elaborar essa problemática, voltar lá nessa problemática existencial, ou seja, o que eu quero, localizar aquilo que eu quero, e para isso será necessário, muitas vezes, uma conexão, essa conexão precisa ser construída em relação ao corpo, a conexão com o corpo, a conexão com as emoções e a conexão com o pensamento. Né, com tudo isso. Então, eu preciso conectar tudo isso para que eu possa começar a ter um senso pessoal sólido de mim mesmo. O Carl Rogers, né, que é o autor que é de base do meu trabalho, também um psicólogo humanista, da mesma época que se funda a análise transacional dos Estados Unidos, com os autores dessa linha, está se fundando a psicoterapia centrada na pessoa, pelo Carl Rogers, né? Então, o Carl Rogers vai chamar isso de centro pessoal. Eu preciso fortalecer o meu centro pessoal para que então eu possa ser o que eu quiser, né? Então, como é que eu mudo o script? Tomando consciência dele, fortalecendo esse centro pessoal, construindo esse centro pessoal. E como é que eu faço isso? Me reconectando com aquilo que ficou para trás, com aquilo que as injunções me proibiram de fazer, né? Então, muitas vezes eu vou precisar me libertar dessas injunções que estão ali o tempo todo, né? Dentro de mim, me dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, né? As injunções e as atribuições estão o tempo todo ali direcionando as minhas escolhas. Então, eu vou precisar tomar consciência disso, de onde elas vieram, como é que elas se construíram, qual é o impacto disso na minha vida, como é que eu interpretei tudo isso até agora, o que eu posso fazer com tudo isso, então, já que agora que eu sei, né? Então, esse processo de conexão, ele precisa ocorrer, porque é só através dele que eu vou conseguir fortalecer esse centro pessoal, que eu vou começar a partir de um ponto que não seja do outro, e sim de mim. Né? Então, aqui eu estou falando de uma forma até meio didática, né? Parecendo que é passo a passo, né? Mas é só para a gente compreender um pouco de como, né, mudar um script. É possível? Sim, é possível. Mas é preciso querer
né? É olhar para si mesmo, olhar para a sua história, olhar para as suas dores, né? Isso vai demandar uma energia grande, vai demandar esse olhar. Ou seja, eu vou ter que aprender, por exemplo, muitas vezes a afagar a mim mesma, que eu não sabia fazer isso. Eu vou ter que aprender a dar afagos, a receber afagos. Eu vou ter que aprender a pensar e a olhar para o meu pensamento e dar valor para ele. Eu vou ter que aprender a permitir o meu corpo sentir as sensações de prazer e de desprazer. Isso tudo pode gerar muito medo no processo, né? Porque, afinal de contas, eu não tenho recurso para lidar com tudo isso, né? Não fui ensinada a lidar com as minhas sensações, a lidar com os meus pensamentos, a lidar com as minhas emoções, né? Então, tudo isso é um processo de aprendizagem que vai me permitir me decidir por outro caminho, que não um script pré-determinado. Porque tem mais isso, gente. Um script, ele é uma história que já foi escrita por alguém, que não sou eu. E eu vou adotar, né, vou pegar essa história para mim e vou segui-la. Como se fosse um roteiro, né? Um roteiro que alguém fez para mim e eu peguei. Mas não é meu, não fui eu que fiz, né? E aqui eu só vi que tem uma última pergunta, vou respondê-la e eu quero ler uma pequena afirmação, mas que eu acho ela muito profunda para fechar aqui a nossa live. Mas aqui temos uma pergunta que é assim: é comum as pessoas se perceberem com esses 3 scripts ao mesmo tempo? Sim, é possível com esses 3 e com mais outros ainda, que pode não ser só esses 3. Tá? Tem muitos outros más scripts que eu não trouxe aqui hoje devido ao nosso tempo. Eu só trouxe esses 3, né, que o Claude Steiner chama dos scripts básicos da vida, né, que são esses 3 de base e que deles tem muitos outros. Então, sim, nós podemos nos perceber com predominância de um dos 3, ou nós podemos nos perceber mais ou menos igualmente até nos 3. Né, com nuances dos 3, porque nós podemos ter recebido muitas injunções dos 3 tipos, né, que foram focados na nossa capacidade de amar, de sermos amados, né, do afago, na nossa capacidade de pensar e na nossa capacidade de sentir os nossos corpos. Então, eu posso ter recebido injunções que se refere a essas 3 capacidades ao decorrer, né, da história, ao decorrer da minha vida, principalmente da infância. Tá, gente? Então, essa é uma característica também bem importante da construção de um script. Ele se dá principalmente pelas injunções que foram recebidas na infância. E depois, claro, se eu continuo recebendo ao decorrer da vida, elas só vão reforçar aquilo que eu recebi na infância, ok? Bom, então, para terminar, eu quero mencionar para vocês, partilhar com vocês algo que um analista, né, da linha de análise transacional, que é um analista aqui brasileiro, é o Silvio, no momento, ele faz parte da Sociedade Psicanalítica do Paraná. Ele que acabou me apresentando a análise transacional numa disciplina do curso de formação de psicanalistas no qual eu estou. Então, a partir da aula dele, né, eu conheci a análise transacional e quis me aprofundar nela. Então, estou desde o ano passado estudando e me aprofundando dentro da análise transacional. E uma fala dele em determinada circunstância, em determinado momento, que eu quero partilhar com vocês, que é o seguinte: olha o que ele disse, ó. A passagem da angústia da queda é o que leva à possibilidade do voo da liberdade. Né? Aqui, citando o que ele trouxe, que, em outras palavras, seria: nós precisamos cair e viver toda essa angústia que é essa queda. E o que é essa queda? É quando eu decido abrir mão do script, por exemplo. Mas o que eu vou fazer da vida se eu abrir mão do script? Então é muito angustiante também isso. Muito angustiante. Então, ou seja, eu vivencio uma queda, né? Como se fosse um cair de onde eu estava, que era um lugar mais ou menos seguro para mim, né?
Mas é isso, é esse processo aqui, numa expressão da queda, dessa angústia, que me permite a possibilidade de voar, né? Ou seja, de ter um voo para a liberdade. Né? Então, eu achei muito bonito, né, isso que ele disse num determinado contexto, que aqui eu não vou descrever qual é, senão estenderia muito a nossa live, né, para eu trazer o contexto em que essa fala foi dita, mas é algo que é isso aqui, né, é isso mesmo. E se essa queda for muito difícil de ser realizada sozinho, aí nós então buscamos por terapia. Algum terapeuta. Não precisa ser um terapeuta da análise transacional, pode ser um outro terapeuta de qualquer perspectiva, dentro da psicologia ou fora da psicologia. Nós temos uma infinidade, né, de terapias holísticas, de outras perspectivas. Então, busque por um terapeuta, busque ajuda. Se você acha que é muito difícil para você conseguir vivenciar essa queda, né, que é você sair de onde você está, do seu script, que é um script que traz sofrimento, e querer um outro caminho. É possível viver sem script? Sim, é claro que é. Quando eu mesma escrevo a minha história, do jeito que eu quiser. Eu posso sim viver sem script nenhum, me atormentando a vida, né? Então, se isso for muito difícil, procure por ajuda. Né? Procure alguém especializado que possa estar te acompanhando nessa trajetória, nessa queda, nessa angústia, e que você possa ser livre e fazer o que você quiser da sua existência. Né? Tomar uma decisão diferente de quando você tomou lá atrás, quando era criança, para resolver a problemática existencial. Né? Então agora você pode decidir diferente do que você decidiu antes. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui nessa live, né? E sigamos todos nós aí nesse processo angustiante que é nos tornar aquilo que nós queremos ser, né? E a gente se encontra aí futuramente em outras lives. Gente, então, um beijo para vocês e a gente se vê muito em breve novamente. Tchau, tchau, pessoal!